Bom dia, pessoal. Começamos bem o dia hoje com duas palestras fantásticas. Bom, a minha palestra vai ser sobre a tipologia extraterrestre. Afinal, quem são esses seres que nos visitam? Já se tentou averiguar o número de tipos de extraterrestres que chegam ao nosso planeta, só que isso é impossível. Até hoje catalogados, nós temos de 60 a 70 seres diferentes visitando nosso planeta, de acordo com os relatos que nós temos das pessoas. Mas como acontece na biologia e na ciência, a cada momento estamos descobrindo novas espécies e a cada momento também estamos descobrindo novos seres que visitam o nosso planeta. Essa minha palestra vai tratar exatamente disso. Eu tentei fazer uma nova classificação dos seres, que posteriormente serão publicadas num livro para o ano que vem, onde eu dividi as espécies de seres, a tipologia e suas variações. O primeiro contato registrado de um ser extraterrestre com um ser humano aconteceu em 1896, segundo os anais da ufologia, que naquela tarde o coronel norte-americano Hyde Gordon Shaw e seu amigo Camille Spooner quase foram abduzidos por 3 criaturas nos Estados Unidos. Shaw afirmava que esses seres eram de Marte e a história foi considerada como um delírio na época. Não se conhecia nenhum outro registro e quem acreditava em discos voadores já era chamado de maluco. A semelhança do ser visto por Shaw é muito parecida com os Greys que nós temos hoje em dia. Após esse relato de Shaw, os contatos começaram a surgir de forma crescente, principalmente nos Estados Unidos e na Espanha. Mas a partir de 1947, no início da era moderna dos discos voadores, é que esses relatos tiveram um boom muito grande. Entretanto, nos anos 50, os encontros com esses seres siderais ganhou uma outra visão. Algumas pessoas afirmavam que estavam tendo contatos com os nossos irmãos do espaço e os testemunhos eram cada vez mais frequentes e havia uma significante mudança da tipologia desses seres. Eles agora passaram a ser muito mais parecidos com seres humanos, altos, louros, cabelos, olhos azuis ou verdes, o que nós chamamos de nórdicos. O primeiro contato significativo que nós tivemos ocorreu com o George Adamski, um polonês radicado nos Estados Unidos, que no início da década de 50 afirmou que se tornou amigo de venusianos e, inclusive com eles, fez visitas ao planeta Vênus e também à nossa Lua, onde ele afirmou que haviam rios, lagos, florestas, algo que hoje a gente vê que é impossível. Depois do Adamski começaram a surgir centenas e centenas de relatos e filmes sobre os fenômenos de contatos extraterrestres. Em 1954, países como a França e outros europeus tiveram uma onda de avistamentos muito grande e com isso a tipologia ufológica também teve uma outra reviravolta. Os seres passaram a ser descritos como agressivos e muitas vezes tentaram abduzir as pessoas. Mesmo assim, o mundo ainda não levava a sério as pessoas que retratavam esses relatos. Isso só foi mudar no final da década de 50, início de 60, por causa de 3 casos. O primeiro, em 57, do Antônio Vilas Boas, o brasileiro que foi abduzido por seres extraterrestres e obrigado a manter relações sexuais com uma ser tipo fêmea extraterrestre. O outro caso foi o caso Betty Barney Hill, inclusive o livro vendido pelo Stanton Friedman, que é o autor do pesquisador do caso também, deu uma nova visão do caso, mas o caso derradeiro realmente, que mostrou ao mundo que estávamos
sendo visitados não apenas pelos extraterrestres, pelos discos voadores, mas também pelos seus seres, e tendo um contato com seres humanos, ocorreu em 64, quando o policial Luis Zamora, no Novo México, se deparou com um objeto no deserto. Ele achou que fosse um carro que havia capotado, e quando se aproximou, viu que tinha uns pequenos seres ao longo desse objeto, em forma oval. Ele viu aqueles seres quando se depararam com Zamora, entraram no objeto e o objeto sumiu. A credibilidade do Zamora era tão grande que o próprio chefe da polícia isolou a área e pediu para que a Força Aérea Americana fosse investigar o local, juntamente com os pesquisadores do projeto Blue Book, que confirmaram que o que o Zamora tinha visto era um objeto voador não identificado. Eles não conseguiram identificar aquilo. Lá para o final dos anos 60, os relatos já não eram mais um tabu na ufologia. E o reconhecimento veio em 72, quando o astrônomo e conselheiro do projeto Blue Book, o J. Allen Hynek, criou o termo contatos imediatos. E dentro deles, o contato imediato de terceiro grau, que mais tarde viria a se tornar o filme de muito sucesso do Steven Spielberg. Contatos imediatos de terceiro grau, que ganhou milhões de bilheteria e abriu para o mundo essa possibilidade. A imagem mais popular que nós temos dos alienígenas surgiu após o lançamento do livro Communion, de Whitley Strieber, em 1987, em que na capa existe um ser magro, com a cabeça oval, olhos negros, os narizes e a boca, e é o relato de contatos que alguns pacientes tiveram e que ele pesquisou a fundo, inclusive com regressão hipnótica. Mesmo assim, a gente percebe que existe uma grande diversidade de seres alienígenas nos registros ufológicos. A classificação que eu busquei, ela não é nova. Ela já se tentou por muitos anos. Vários pesquisadores tentaram classificar de alguma forma esses seres. Na década de 60, Richard Hall classificou os seres pelos tamanhos, mas ele não contemplava o tipo Gray, por exemplo, que é muito importante dentro da ufologia. O pesquisador brasileiro Jader Pereira, na década de 60 também, ele classificou os seres de usava ou não usava um aparelho para respirar. Nessa classificação dele, ele não contemplava os tipos não humanos ou não humanoides, que eu contemplei nessa classificação que eu estou criando, ou estou propondo. E no final da década de 70, Eric Zucker usou o mesmo método de Pereira, que é do aparelho de respiração ou não. Isso, se for utilizar somente esse tipo de divisão, teremos muitos seres que são muito diferentes biologicamente, como nós vamos ver, agrupados numa mesma classificação. A minha classificação são em 4 tipos: humanoides, animalia, robótica e exótica. Os humanoides, o que seriam os humanoides? São seres, humanoide não significa necessariamente que são seres pequenos, mas são seres muito parecidos com seres humanos. Corpo humano, eles têm o tronco, a cabeça e os braços, e ligados à cintura e às pernas. Então vamos ver, dentro deles nós temos o tipo humano, que são com 6 variantes, 6 tipos de humanos dentro dessa classificação. Pequenos greys com os 3 variantes, pequenos non-greys com 8 variantes, gigantes com 3 variantes e não clássicos com 4 variantes. Temos a animalia, que são animais praticamente semelhantes a animais. Nós temos também alguns tipologias, como os mamíferos peludos, com 5 variantes, reptilianos, que é muito conhecido também na ufologia, com 3 variantes, anfíbios, insectoides e aviários. A próxima são os robóticos, onde nós temos os metálicos e os robustos.
E a última, os exóticos, que seriam os que não se encaixam em nenhuma das outras três e são realmente exóticos. Vocês vão ver os exemplos aqui, que temos o físico, que são 2 variantes, e aparições, que são 2 variantes. O que nós vamos ver agora, vocês podem até achar que são delírios, mas todos os casos aqui relatados e os desenhos feitos a partir desses casos são de pessoas que tiveram contato ou afirmaram que tiveram esse contato e os casos foram pesquisados. Então nós vamos encontrar aqui alienígenas de todo tipo e forma, alguns mais conhecidos da nossa literatura, outros nem tanto. Isso é a classificação de forma resumida e demonstrativa. E o primeiro que nós vamos pegar é da tipologia humanoide, o tipo humano, a variante 1, que seria o nórdico, altura 1,80 m, a característica marcante são os cabelos loiros e olhos claros. O meu caso nesse aqui ocorreu em verão de 1975, em La Junta, Colorado, nos Estados Unidos, e a principal testemunha foi Jamie Weasley. Ela relata que um objeto parecido com uma rosquinha e seu tamanho, metade de um campo de futebol americano, grande, baixou enquanto ela e o marido voltavam de uma viagem que eles fariam a Lamar. Eles viram esse objeto, pararam para ver o objeto. Jamie, no pensamento dela, deu as boas-vindas para o objeto, porque eles não tinham conhecimento do que seria. E logo depois eles perceberam que estavam em outro local, 40 minutos após o avistamento. Eles tinham perdido esse tempo de 40 minutos. Muitos anos depois, atormentada por algumas lembranças, alguns flashes que ela tinha, e quem vai falar isso muito bem é o Travis Walton, que vai palestrar para a gente, ela procurou ajuda médica e foi indicada a consultar-se com um psicólogo, que fez uma regressão hipnótica e descobriu que ela e o marido haviam sido abduzidos por esses seres, levados a bordo da nave, onde não foram feitas análises médicas deles, simplesmente foram para conhecer e conversar com esses seres. Segundo a James, eles eram altos, com quase 2 metros de altura, seus cabelos eram longos e loiros. Jamie não quis sair da nave, mas ela deveria ir e propagar para a humanidade uma mensagem de paz e amor, que é algo bem característico desse tipo de ser. Um outro que não é muito conhecido de todos nós seria o humanoide, também tipo humano, a variante 2, porque tem um aspecto de velho, a cara dele tem um aspecto de velho. A data do evento ocorreu no dia 3 de dezembro de 67, em Ashland, Nebraska, Estados Unidos. E a testemunha foi um policial chamado Herbert Schimmer. Eram 2h30 da manhã quando ele presenciou, no meio da estrada, luzes vindo em sua direção, que ele achou que fosse um caminhão. Mas ao se aproximar, ele notou que aquilo não podia ser um caminhão. Era um objeto que ficava em forma de pêndulo, emitindo um barulho, um zunido agudo. E o fundo desse objeto, como se fosse translúcido, tinha uma coloração vermelha. Quando 3 da manhã, ele só viu o objeto, voltou para a delegacia, e ele não se recordava desse tempo de 20 minutos. Mais uma vez, a gente tem a perda de tempo, noção de tempo, que ocorre em muitas abduções. E o que ocorreu foi isso mesmo. Sob hipnose, ele detalhou exatamente o que ele viu. Que o carro dele foi parado por essa luz, por esse objeto, e alguns seres se aproximaram. Os seres tinham um símbolo que era um dragão, aparentavam como cintos de utilidade do Batman, isso, palavras dele, um comunicador, e cada um se comunicava com o outro através de grunhidos. Ele não entendia nada, mas ao mesmo tempo que ele não entendia, ele compreendia, essas são suas palavras, que os seres não queriam lhe fazer mal, queriam apenas conversar com ele e lhe mostrar de onde vinham. Num determinado momento, o líder, que era um pouco mais alto do que esse, perguntou se Schimmer era o vigilante da área, se era o dono do pedaço, e quis mostrar ao patrulheiro como sua nave funcionava. Ele, dentro da nave, foi levado a vários compartimentos,
onde viu um motor, viu um motor cristalino que ele identificou como motor, que era algo cristalino, viu alguns feixes de luz, mas não soube identificar por onde a energia passava naquela máquina. Depois de cerca de 20 minutos, ele foi novamente colocado no carro e daí chegou à delegacia. O caso dele é tão emblemático que Hynek tentou pesquisá-lo, tentou entrar em contato com esse policial, mas ele falou que a partir daquele momento que ele soube da regressão hipnótica, ele abandonou a polícia, se trancou em casa e nunca mais quis dar nenhuma declaração sobre o evento. Esse acho que é o mais conhecido de todos, que é o humanoide, tipo humano também, a pele cinza, 1,30 m, 1,45 m de altura, careca, e é o do caso Roswell, nos Estados Unidos, em 1947. Por muitos e muitos anos, se acreditou que somente uma enfermeira, amiga de Glenn Dennis, que era na época o agente funerário da cidade, a quem lhe foi incumbido o dever de levar caixões do tamanho de crianças para guardar os seres extraterrestres, ela relatou ter visto esses seres numa maca dentro do hospital, e anos depois ela desapareceu, mas já sabe que ela viajou, que ela morreu realmente no acidente de avião. Mas Glenn Dennis fez o relato desse ser, como tinham cabeças grandes, eram magros, a pele acinzentada, mãos finas. E anos depois se descobriu que, além de Glenn Dennis, outras pessoas, inclusive um grupo de arqueólogos que estava no dia 4 de julho, viu o objeto cair, chegou ao objeto antes que a polícia, que os militares chegassem, eles chegaram ao objeto e viram esses seres. Essa história é real e se tornou um folclore porque começaram a surgir muitas variações do tipo do ser. Mas o que foi visto é realmente esse aqui, e é um dos casos mais famosos que nós conhecemos, que é o caso Roswell. Esse aqui é bem sugestivo, o nome do boneco da Michelin, aquela marca de pneus, que é um pequeno non-grey. Ele é pequeno, mas não é grey, não é cinza. A sua característica mais marcante foi o traje espacial. Ele tinha mais ou menos 90 centímetros de altura. Ocorreu no dia 31 de julho de 68 o caso em que ele surgiu, em La Plaine de Cafés, na região no Oceano Índico. Segundo Lucy Fontaine, ele era um fazendeiro de 31 anos de idade na época, muito conhecido e respeitado na região. Ele estava esperando para dar comida para os seus coelhos quando viu um objeto metálico com um aspecto de alumínio, pousado no solo. Segundo o Lucy, 2 seres estavam a bordo do objeto, por onde ele via, por uma cabine com vidros, ele conseguia ver esses objetos de 90 centímetros, e eles pareciam estar mexendo alguma coisa, arrumando alguma coisa dentro da nave. Quando os seres viram, e é por isso que muita gente também acredita que eles não querem ser descobertos, por isso que eles não pousam aqui, quando eles viram que estavam sendo observados, o objeto emitiu um flash de luz, que por segundo cegou o Lucy, e ele só pôde ver o objeto subindo novamente e disparando. Esse não é o único caso desse tipo de ser, existem vários casos na ufologia, mas esse foi o primeiro a ser relatado. Esse recentemente foi até matéria da revista UFO do mês passado, que foi o caso em Voronezh, na Rússia, de um humanoide gigante. A característica dele tinha 3 olhos. Foram vistos por mais de 40 testemunhas, crianças, pais e professores de uma escola. O ser tinha quase 3 metros de altura, não tinha pescoço, um macacão inteiriço, com botas marrons. Ele tinha 3 olhos, sendo que esses 2 eram brancos e o do meio era vermelho. Era por volta de 18 horas quando as pessoas do colégio, os estudantes, alunos e professores do colégio, viram um objeto pousar no gramado em frente e abriu-se uma portinhola. Através dessa portinhola eles conseguiram ver dentro do objeto esse ser. E segundos depois, através de um facho de luz, esse ser saiu do objeto,
junto com um robô, um pequeno robô, que quando ele pegava alguma coisa no chão, esse robô se materializava. Quando ele não tinha nada em mãos, esse robô ficava invisível. Isso na frente de todo mundo. Chegou um momento que uma criança, de tanto medo da aparição, ela começou a chorar. No momento que ela começou a chorar, o ser, o robô e a nave ficaram invisíveis. Segundos depois, todos ressurgiram, só que esse ser carregava um bastão de metal de mais ou menos 1 metro na mão e apontou para a criança. Quando ele apontou para a criança desapareceu. Em pânico, todo mundo ficou em pânico. Alguns minutos depois, o ser entrou novamente no objeto, o objeto subiu e a criança reapareceu sem lembrar o que tinha acontecido. Até hoje não se sabe o que aconteceu com essa criança, não se localizou essa criança mais para fazer uma regressão. Mas esse caso foi muito difundido na Rússia na época e inclusive investigado pela KGB. Esse é a ilustração do primeiro ser que foi relatado, que é um humanoide não clássico, variante tipo 4, do coronel Shaw e do Camille Spooner, que eles estavam voltando estavam preparando para sair para uma feira, quando se depararam com um ser desse próximo a uma cerca na fazenda do coronel Shaw. O ser é bem parecido com o Gray, é um tipo não clássico, porque ele não tem a fisionomia, não tem as cores do Gray, e ele segurava em uma mão um saco, como se fosse um saco de lixo, mas era um saco brilhante, e na outra mão como se fosse uma lâmpada. Enquanto esse ser caminhava, ele dava 3 a 4 passos, parava, pegava esse saco, botava na boca e respirava. Esse saco era como se fosse um escafandro, para ele poder respirar oxigênio terrestre. E essa lâmpada, toda vez que ele se aproximava de alguma coisa, essa lâmpada acendia cada vez mais forte. Eles chegaram a pegar 3 ou 4 caixas de legumes e verduras que seriam levadas para a feira. Eram 5 desses seres. Carregaram, não tiveram que tocar no objeto, eles só tocaram nela. E com essa lanterna, eles fizeram que essas caixas levitassem até o objeto, que estava logo atrás da fazenda do coronel Spooner. Mas o mais estranho, segundo o coronel, é que esses seres, eles transmitiam uma estranha beleza. Apesar da gente aqui achar que não são nem um pouco bonitos, eles ficaram com essa sensação. Não sei se é uma sensação para tranquilizar a pessoa, ou se realmente parecia esse aspecto para eles. Mais um dentro ainda da tipologia humanoide, é o humanoide pequeno Gray, com a variante 2. A característica marcante que marcou a testemunha é que ele tinha uma boca parecida com uma tartaruga. E é um caso muito famoso que aconteceu em 72 em Allagash Waterway, em Maine, nos Estados Unidos, com 4 testemunhas que estavam pescando nos rios de Maine. Quando eles decidiram parar numa clareira para pescar o jantar daquela noite, e saíram de barco. Quando eles saíram de barco, eles viram uma luz em cima do barco, próximo a eles, um pouco em cima, e daí então eles não se lembram de mais nada. Esse caso também foi muito conhecido e também foi muito difundido na época, porque eles haviam feito naquela clareira uma fogueira que deveria durar mais ou menos 2 horas. E quando eles recobraram a consciência, eles estavam de volta na sua canoa, parados no barranco, e a fogueira tinha sido apagada. Anos depois, novamente sob hipnose, eles descreveram que tinham sido abduzidos por essas criaturas. Eles foram levados para uma sala circular do objeto, onde foram despidos e mantiveram conversas telepáticas com seus raptores. Ainda de acordo com seus relatos, lhe foram retirados tecidos de pele e esperma, e tiveram o esperma coletado por esses seres. Esses tinham 1,40 m, mas eram muito fortes, porque 3 conseguiram carregar 4 pessoas, 4 adultos, a bordo da nave.
Esse é bem parecido com o famoso pé grande. Já estamos agora na classe Animalia. Apesar de andar sobre as pernas, ele tem um aspecto de animal, então eu o classifiquei como Animalia. E a data do encontro foi no dia 25/10/73 em Greensburg, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foram 3 crianças que observaram o ser. Eles estavam numa fazenda quando viram uma bola de luz sobrevoar a fazenda e decidiram investigar o que era aquilo. Acharam que deve ter sido um avião ou alguma coisa que tivesse caído. De repente eles viram que um ser desse peludo estava do lado da nave, mais acompanhado de um ser do tipo Grey, menor. As 2 entidades eram mais altas, tinham quase 2 metros de altura, e ambas eram cobertas por um pelo acinzentado e emitiam um barulho como se fossem um barulho bem agudo, como se estivessem conversando. Num determinado momento, eles começaram a sentir uma estranha ardência. As testemunhas, as crianças começaram a sentir uma ardência nos olhos que fez com que elas saíssem do local. No dia seguinte, eles trouxeram a polícia para verificar o que tinha ocorrido. E os policiais também não conseguiram chegar ao local porque sentiram irritação nos olhos e nas narinas. Todas as pessoas que tiveram contato com a área onde foi visto o ser apresentaram vômitos, enjoo e febre durante 2 a 3 semanas. Não sabemos se esse odor, que é muito característico da aparição dos seres, é um mecanismo de defesa ou se é algum gás expelido pelo próprio objeto que irrita o ser humano. Um outro da Animalia seria o reptiliano, que tem como característica marcante os pés e mãos com membranas. Isso ocorreu em Mount Vernon, no Missouri, em 83, quando a família Watson fazia um piquenique e eles viram uma estranha cena: 2 seres vestindo um macacão prateado passando a mão sobre uma vaca que tinha numa fazenda ao lado. Eles acharam aquilo curioso, pararam, e no momento que o ser passou a mão naquela vaca, a vaca começou a flutuar. Isso lembra muito um caso brasileiro que aconteceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul. A vaca flutuou e literalmente entrou dentro de um objeto esférico que estava a uns 10 metros de altura. Próximo ao objeto haviam essas 2 criaturas de pele esverdeada, além dos outros 2 com roupas metálicas. O pai o Ron Watson ficou tão desesperado e as crianças choraram tanto que ele saiu dali e pelo retrovisor ele viu que o objeto irradiou um raio de luz vermelho por baixo e disparou para desaparecer. O outro nosso é até engraçado, parece um sapinho. Ele é também da Animalia, do tipo anfíbio, com a pele listrada, com 45 centímetros de altura. E esse caso ocorreu em 61. E a testemunha é Harrison Bailey, que ele recordou estar dentro de um veículo, depois de ver um objeto. Ele se recordou após hipnose novamente, de estar dentro de um veículo, de um objeto, e cercado desses seres. Só que esses seres, assim como no caso anterior, eles exalavam um cheiro muito forte e fazia com que Harrison perdesse a consciência. Toda vez que ele acordasse, ele sentia o cheiro, desmaiava, sentia o cheiro e desmaiava. Ele foi submetido a vários tipos de exames. Essas criaturas pareciam ter dezenas dentro daquela nave e todas elas que manuseavam os equipamentos de análise sobre ele. Antes de ser liberado, os seres lhe enviaram uma mensagem telepática dizendo que não queriam fazer mal, mas queriam estudar a espécie humana, porque dali em diante tentariam criar híbridos que convivessem na Terra junto com seres desse tipo. Ainda dentro da Animalia, a gente tem a classe Animalia e tipo insectoide, que são fadas, com altura mais ou menos de 1 metro com altura de 1 metro. Ocorreu em 79 na Inglaterra
e a testemunha foi Jane Hindley. A Jane tinha saído para deixar se despedir do marido que tinha ido trabalhar, e ela ficou parada na porta. No momento que ela virou, ela encontrou mais ou menos 5 a 6 desses seres, que tinham 1 metro de altura, com asas circulares e cobertos de glitter. Até aí o pessoal pode achar que, a senhora bebeu um pouquinho, glitter, né? Tá viajando, não sei. As criaturas não tinham nariz, os olhos eram escuros, tinham botões na camisa, dourados, e em cima de um capacete translúcido tinham luzes que giravam, verde, vermelho e amarelo. Ela, por várias vezes, ela tentou espantar essas criaturas da casa, ela não conseguiu, porque essas criaturas, em determinado momento, ficaram tão bravas com ela, olha assim, tão bravas com ela, que a paralisaram e ficavam pulando no sofá como se fossem crianças. As criaturas pulavam, subiam, quebravam algumas coisas. Não, ó, gente, vai ver que quando o marido dela chegou, o amante tinha saído de casa, quebrou tudo, e ela inventou essa história, mas ela passou pelo polígrafo e não foi acusada de estar mentindo. Essas criaturas destruíram todas as fitas de VHS dela, que foi levada posteriormente para análise, e viu que as fitas sofreram um tipo de ação magnética muito maior do que qualquer outra que se conhecia ou que se tinha noção naquela área. Temos ainda o Homem-Mariposa, que é o Mothman, que foi inclusive tema de um filme alguns anos atrás. Mas o primeiro caso que foi registrado foi na Inglaterra em 63, quando 2 pessoas viram um ser sem cabeça, com asas de morcego. E aí, vendo a apresentação da Taíde, eu vi que os índios falavam que tinham seres com asas de morcego passar sobre as suas cabeças. Só que a característica marcante é que esse ser não tinha cabeça. E anos depois, a gente teve nos Estados Unidos, no Rio Valley, em Ohio, um evento real, isso ocorreu mesmo. Aquela ponte que caiu, o nome do filme é A Última Profecia. Uma ponte caiu com carros e matou dezenas de pessoas, e durante algum tempo, algumas semanas, alguns meses anteriores a essa fatalidade, a esse desastre, um ser nesse estilo aparecia para algumas pessoas e falava que ia acontecer um desastre, ia acontecer uma ponte, ia cair, luzes iam aparecer. E o filme retrata muito bem esse relato que aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. Chegamos à tipologia do robótico, tipo metálico, muito parecida com minas, e a característica marcante são esses espinhos, ou sucessores. Aconteceu em Livingston, na Escócia. A testemunha é Bob Taylor. Ele estava andando de carro numa rodovia, quando de repente viu um objeto voador não identificado, em forma de disco clássico, parado em cima de uma cerca. Ele saiu para investigar o que poderia ser aquele objeto. Quando ele chegou próximo, 5 dessas esferas saíram do objeto por cima e começaram a ir na sua direção. Ele tentou fugir. Quando ele se deu conta que não ia conseguir fugir, ele parou. Nesse momento que ele parou, esses objetos grudaram no chão ao redor dele e começaram a emitir uma vibração e um odor que ele classificou como sendo de enxofre, que paralisaram ele. Ele ficou cerca de 20 minutos paralisado, vendo esses seres encostar no chão com esses espinhos, os sucessores. Pegavam a grama, pegavam o material que queriam e levavam para a nave. Ele acredita, né, no seu relato, o Bob, ele acreditou que esses seres aqui eram seres vivos, porque pareciam conversar entre si. E em todo momento, ele, apesar de ter desmaiado, estar paralisado, ele sentiu uma tranquilidade muito grande. Esse também é famoso aqui no Brasil, que é o caso Paciência. Ocorreu em 77, quando Antônio de la Rua, que era um cobrador de ônibus, estava indo em direção ao ponto final do ônibus para começar seu serviço.
ele vislumbrou 3 entidades de 1,20 m de altura, com uma antena no alto de 45 centímetros. Esses seres tinham um cinto de utilidades e um capacete com vários visores. Os seres não andavam, não pulavam, eles simplesmente flutuavam, e quando paravam, era em cima desse pedestal. Perto do local que ele avistou esses seres, ele viu também uma nave que era do tamanho de um ônibus, e dentro dela tinham mais desses seres lá dentro. Ele chegou a tentar manter um contato com esses seres, não conseguiu. Ele como na maioria das vezes acontece, ele foi paralisado por esses seres, enquanto os seres vasculhavam a área. E num piscar de olhos mesmo, ele viu que estava do outro lado da rua. Ele perdeu um tempo também. Só que no caso do Antônio, não houve uma regressão hipnótica. E por isso a gente não soube na época, os pesquisadores não souberam identificar o que ocorreu naquele espaço que ele perdeu. A nossa última classe, que são os exóticos. Físico, porque você é tangível. O blob, que é uma expressão americana, que seria uma geleca, como a gente chama aqui, geleia, ou amoeba, que as crianças brincam, com 90 centímetros de altura, ocorreu em 58 na Suécia, com esses 2 colegas como testemunha. Eles viram novamente um objeto parado muito próximo ao chão e saíram para investigar. Chegando lá, e sentiram um cheiro muito estranho. E para surpresa dele, havia o objeto parado num tripé. Quando eles achavam que aquilo seria o mais estranho possível, eles viram que 4 criaturas nesse formato saíram e foram em sua direção. Em pavor, óbvio, eles saíram correndo. Stig tentou correr, só que uma das criaturas grudou nele. Eram grandes criaturas, então grudaram nos pés dele e ele não conseguia se mover. Enquanto o Hans, ele conseguiu subir uma árvore, lá parado, e o Stig começou a brigar com essas criaturas. No momento ele deu um soco na criatura e o braço dele entrou até o ombro dentro da criatura. Quando o braço dele entrou no ombro, o relato dele é que ele sentiu um frio muito grande no braço, como se fosse congelar, e ele ainda teve tempo de puxar. Quando ele puxou, ficou um buraco na criatura, mas aos poucos foi fechando. Quando as criaturas viram que Hans estava em cima da árvore, elas foram na direção dele. O Stig então entrou dentro do carro, ligou e apertou a buzina, e ficou apertando a buzina o tempo todo. As criaturas se assustaram, largaram o Hans e voltaram para dentro da aeronave. Nosso último exemplo seria a classe exótica. A aparição, a variante seria um fantasma. Devido às características, a variante de fantasma é o aspecto. E as testemunhas são 3 militares espanhóis em Badajoz, em 1976. Segundo o relato deles, um objeto apareceu a 3 metros de altura e eles começaram a ouvir barulhos. Os 3 militares saíram da guarita onde estavam para verificar o que é. Nesse momento, um dos militares simplesmente desapareceu e alguns segundos, 10, 15 segundos depois, reapareceu inconsciente no chão. Os outros militares começaram a atirar contra esse objeto. Quando eles viram, surgiu um ser nessa característica, só que os membros, a extremidade dos membros, os pés e os braços e as mãos, não estavam completos. Então acreditaram que aquilo ali seria um fantasma e continuaram atirando. O ser então desincorporou, desapareceu e provavelmente deve ter voltado para dentro da nave, porque a nave começou a girar em forma de peão e disparou. Como foram feitos disparos de armas de fogo dentro de um quartel, foi iniciada uma investigação onde não se encontraram as cápsulas das armas,
Não se encontraram vestígios em muros, árvores ou onde quer que seja, dos tiros disparados. Mas, além desses 3 militares, mais de 2 dezenas de outros militares que estavam dormindo na hora ouviram os disparos. Foram mais de 50 disparos. E até hoje, esse caso ficou sem solução. Para a gente ter uma ideia do número de relatos com avistamentos e contatos de seres extraterrestres, o pesquisador Albert Rosales, ele faz diariamente, através de notícias, de relatos que são enviados a ele, um cadastro do número de relatos por ano. Nós temos, ele fez um relato que de 4.000 a.C. até 1869, foram 422. E aí são todos os números de casos que ele tem notícia. Claro que isso vai aumentando, à medida que vai conhecendo outros casos, esse número vai aumentando. E chegamos até 2013 com 16.982 casos catalogados pelo Albert Rosales de contato, de encontros entre seres extraterrestres e seres humanos. O que isso significa? Significa que nós estamos tendo esse contato, significa que são mais de uma raça que está visitando a Terra. Nós não temos ideia de quantas são, não temos ideia se são do mesmo planeta ou não, e muito menos a intenção deles. O que eu penso, se eles quisessem um dia invadir o planeta, já tinham invadido. Se quisessem nos ajudar, já teriam ajudado. Então eu acho que são apenas observadores, mesmo por isso. Eles não querem interagir com os seres extraterrestres em grande escala, como pousar uma aeronave no centro da cidade ou num grande parque. Para finalizar, vai estar sendo lançado daqui a 2, 3 semanas, esse meu livro, que vai falar de casos ufológicos, poucos conhecidos. Alguns desses que estão na palestra vão estar nesses casos, mas são casos não tão conhecidos no Brasil e casos de estrangeiros também não tão conhecidos aqui. Vai ser uma versão impressa, uma versão e-book para quem tem um Kindle ou algum leitor de Kindle que possa acessar. Os meus contatos, pessoal, são esses, meus e-mails. Temos um blog na revista UFO, o Facebook e as ilustrações que vão constar no próximo livro do ano que vem, não esse, sobre tipologia extraterrestre, foram feitas por um colega que também é artista e desenhista. No mais, eu agradeço muito para vocês, aproveito o evento que está só começando e temos muita coisa até domingo. Obrigado.